Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. É uma alegria ter você de perto, de longe, em qualquer horário que você estiver acessando esse conteúdo. A minha oração é que o Espírito de Jesus revolucione a sua vida de dentro para fora. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Permanecer em Cristo. Hoje é o nosso episódio 3, então roda a vinheta, porque tem muita coisa para a gente tratar a respeito de Jesus Cristo, do seu reino e da nossa jornada com ele. E no episódio de hoje, nós seguimos a nossa jornada na carta aos Hebreus, hoje no capítulo 3 dessa carta, que é um capítulo muito importante no nosso estudo. Isso porque no capítulo 3, o escritor começa a dar os primeiros ensaios do que é esse desenho, essa arquitetura que ele trabalha na carta, a respeito da supremacia de Jesus Cristo sobre Moisés e toda a estrutura litúrgica e de culto da antiga aliança. Agora nós entramos de fato em uma jornada muito empolgante que o escritor da carta aos Hebreus faz, falando para os seus ouvintes, para os seus leitores, a respeito dessa melhor aliança e dessa supremacia de Jesus Cristo como aquele que media essa nova aliança em relação à antiga aliança que é mediada por Moisés. Então nós vamos ler o capítulo 3 agora, a partir do versículo 1. Eu quero que você tenha atenção no texto, porque o texto por si só acaba sendo autoexplicativo, e depois eu vou fazer alguns comentários importantes a respeito do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Hebreus 3:1 diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu quero que você aguce os seus ouvidos, preste bastante atenção. Eu quero fazer uma contextualização do que o escritor está falando para te ajudar a entender o cerne desta mensagem. Quando a gente vai lendo, então, a carta aos Hebreus, a gente precisa entender que essa carta ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É que esses irmãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo, se tornaram discípulos de Jesus, agora estão sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos de sangue e eles estão esmurecendo na sua fé. Então, o objetivo que o autor dessa carta tem é produzir edificação suficiente no coração desses irmãos para que eles permaneçam em Cristo até o fim. Por isso que nós estamos chamando essa série de permanecer em Cristo. A ideia, o objetivo é, nós vamos trabalhar o texto até o ponto que tenhamos fé para permanecer. Esse é o objetivo do autor da carta aos Hebreus. E é por isso que quando ele vê que os judeus que estavam vivendo sob a lei de Moisés e a aliança antiga feita por Deus com o seu povo, estão agora em Cristo, vivendo sob a liderança do Espírito Santo e em uma nova aliança feita no sangue de Jesus, estes aqui que estavam aqui vivendo debaixo desta aliança e subiram para uma aliança superior, agora estão tentando retornar, desejando retornar para cá. O escritor aos Hebreus então começa a trabalhar um argumento para que eles entendam que não faz nenhum sentido você trocar algo melhor e superior para algo inferior ou por algo inferior. Então, esse é o esforço do autor da carta. E aí ele vai agora no capítulo 3 falar a respeito dessa supremacia de Cristo em relação a Moisés. Ele já vem construindo esse assunto, né, no capítulo 1 e no capítulo 2, mas agora ele traz um fato histórico para fazer esse confronto. Que fato é esse? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, com o intuito de construir a nação de Israel, o povo de Israel e transformá-lo em uma nação cumprindo a profecia feita a Abraão, Moisés é o líder que Deus escolhe. E aí você conhece a história, entre o Egito e a terra da promessa, existe o deserto, que esse povo peregrina, essa realidade que está lá registrada no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É essa peregrinação no deserto. Durante essa peregrinação no deserto, Deus se manifesta ao coração desses homens e dessas mulheres através de poderosos sinais. Por exemplo, uma coluna de fogo guiando esse acampamento, esse ajuntamento durante a noite, uma nuvem protegendo-os do sol e os guiando durante o dia, o evento da descida do maná, que o próprio Deus enviou, a comida descendo dos céus, o evento das codornizes, quando o povo deseja carne, então Deus envia codornizes e elas caem no acampamento e eles comem as codornizes, o mar vermelho se abrindo, tantas coisas extraordinárias que o Senhor faz através dessa jornada de Moisés e do povo. E qual é o resultado disso? Qual é o fruto no coração dessa geração que sai do Egito e que chega ali nas imediações da Terra Prometida? O fruto de tudo isso é um coração incrédulo e incapaz de ouvir a voz de Deus.
Essas pessoas, apesar de estarem lidando todos os dias com manifestações visíveis do poder de Deus, vendo o mar abrindo, vendo comida caindo do céu, vendo provisões, proteções, direções, sinais acontecendo, esse grupo de pessoas, eles têm uma prática que é um destaque no capítulo 3. Eles ouvem a voz de Deus e eles endurecem o coração. Eles rejeitam por incredulidade a influência de Deus sobre o homem interior, sobre a mulher interior, sobre o coração humano, e eles então abrem um coração indisposto ao Senhor e não acessam a terra prometida, o lugar do descanso que Deus havia prometido para a nação de Israel. Deus traz essa memória aqui a esses homens, como quem diz assim: vocês agora estão sendo provados na fé de vocês, e vocês estão desfrutando de algo muito maior do que o mar abrindo, do que codornizes descendo do céu. Vocês agora estão desfrutando da vida de Jesus Cristo, vocês estão desfrutando do Espírito Santo habitando dentro de vocês, os poderes da era vindoura estão dentro de vocês, e agora, assim como os pais de vocês fizeram no deserto, vocês estão prestes a deixar o lugar prometido pelo Senhor e não acessar a glória de Deus por causa de um coração duro, um coração endurecido, um coração incapaz de ouvir o Senhor. Essa preocupação que o escritor aos Hebreus manifesta aqui no texto, ela precisa ser uma preocupação que entra nos nossos corações, e hoje, através desse vídeo, eu gostaria de encorajar você a pensar nisso. Porque algumas coisas ficam claras para nós aqui nesse texto, e a primeira delas é que nós temos uma disposição do Senhor em falar conosco durante a nossa jornada de fé. Assim como Deus falou com esses homens no deserto, debaixo da liderança de Moisés, assim como Deus falou com esses irmãos judeus que estavam sendo perseguidos através dessa carta, Deus está falando com você hoje, em 2023, de maneiras diferentes. Deus está tratando com o seu coração, Deus está falando por essa mensagem, por diversas formas que você já deve ter experimentado, e muitas vezes nós estamos com um coração indisposto, um coração endurecido, um coração embrutecido, e nós estamos abertamente dizendo: o Senhor está falando, mas eu não quero obedecer aquilo que o Senhor está dizendo. Essa condição de ouvir a voz de Deus e endurecer o coração é a pior condição que um homem e uma mulher podem experimentar na sua vida. Eu quero que você, aí na sua casa depois, faça a experiência de ler o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, está registrado o texto que para mim é um dos textos mais terríveis das Escrituras. É um dos textos que mais deveria gerar em mim e em você pavor, verdadeiro pânico, e nós deveríamos correr para Jesus e correr para um lugar de fé e de obediência depois de ler esse texto. Por quê? Paulo diz assim, que quando Deus olha para uma geração idólatra que se tornou amante de si mesma, que transformou a glória do Deus incorruptível em imagens de répteis e em formas humanas e se entregou às suas próprias paixões, a Bíblia diz assim, que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Ou seja, Deus olhou para essas pessoas e disse assim, eu entrego vocês a
disposição dos seus próprios corações. E essas pessoas se tornaram praticantes de coisas terríveis. Por quê? Porque o coração endurecido, o coração que não se inclina, a dura cerviz, que não se quebra diante da voz de Deus, ela é uma cerviz que será quebrada pelo próprio Deus. O próprio Deus entregará os homens e as mulheres que ouvem a sua voz, decodificam o que é o Senhor falando e que contumazmente, que de maneira seguida endurecem o seu coração diante do Senhor, o próprio Deus os entregará às suas próprias paixões e não haverá mais nada que Deus possa fazer para que a redenção alcance o coração dessas pessoas. É por isso que Deus é tão enfático e o autor da carta aos Hebreus repete aqui nesse texto, enfatiza nesse texto: quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque Deus está falando conosco durante a nossa jornada, através de um ato de amor, de um ato de generosidade, de um ato de misericórdia, de um ato de graça, nos dirigindo, nos guiando, nos amando, poupando a nossa trajetória de dores por muitas vezes. O ato de Deus falar conosco é um dos maiores atos de amor que Deus pode dar para os seus filhos, para aqueles a quem Ele ama, mas de repente uma geração inteira se perde no deserto, cai morta no deserto, não acessa aquilo que o Senhor havia prometido por conta de um coração indisposto, endurecido diante da voz de Deus. A pergunta que eu te faço é: o seu coração é um coração inclinado, aberto para obedecer a Deus quando você o ouve? Ou o seu coração tem se tornado um coração duro, enrijecido diante da voz e da palavra de Deus? Se você tem se tornado duro, enrijecido, rebelde diante das orientações de Deus, eu quero dizer para você hoje, através dessa palavra: se arrependa. Vá para um lugar secreto, busque ao Senhor, santifique um jejum e diga: Deus, eu preciso da ajuda do seu Espírito para te obedecer. Deus, eu reconheço, eu não quero ter o destino que esses homens tiveram no deserto. Deus, eu preciso da ajuda do teu Espírito para que eu possa reagir e responder às instruções que eu estou recebendo de uma maneira fiel à sua vontade. Eu oro nesse primeiro momento para que você não caia no equívoco da rebelião que tomou o coração desses homens no deserto, a ponto de se tornarem surdos para instruções óbvias e claras do Senhor. Eu não quero que você lide com o fato de Deus te entregar as suas próprias paixões. Pelo contrário, eu quero que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor. A segunda lição que esse texto traz para nós é que a incredulidade, ela está intimamente ligada à desobediência. E a desobediência, ela gera uma quebra de acesso aos lugares que Deus preparou para nós. A incredulidade está intimamente ligada à desobediência. E a desobediência gera uma quebra de acesso aos lugares que Deus preparou para nós. A lógica que o escritor aos Hebreus está construindo aqui, e ela vai ficar bem clara no capítulo 4, é que Deus está levando o seu povo, a sua igreja, para o lugar de descanso prometido.
E esse lugar de descanso prometido é a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa de Jesus Cristo, ela é acessada através da fé que nós temos na obra que Jesus fez na cruz através do seu próprio corpo. E por isso nós podemos de fato descansar no amor de Deus, descansar na graça de Deus, descansar na certeza de que somos amados por Deus e por causa de Jesus Cristo, nada pode mudar esse fato. Só que esses irmãos estão entrando em um ciclo de incredulidade que está gerando um coração indisposto a obedecer e que está colocando em risco o acesso a esse lugar preparado por Deus. Assim como aconteceu no deserto, que uma geração inteira perdeu o acesso a Deus, ao lugar de descanso, à terra da promessa, por causa da incredulidade e da desobediência. A afirmação que o escritor aos Hebreus está trazendo para nós é que nós não podemos nos permitir perder o acesso, não entrar nesse lugar por causa da incredulidade. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Deus deseja que nós tenhamos fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer mais à frente que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador dos que o amam, dos que o buscam. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e é a forma pela qual Deus decidiu que nós acessaríamos os lugares que Ele preparou pela fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas pela fé em Cristo Jesus. Então a fé é a ferramenta que nos dá acesso. A fé é como uma chave que abre a porta e nos dá acesso a Deus. Só que a incredulidade é o oposto de fé. É aquele coração que não acredita, que não confia, que não deposita esperança, que não se sente seguro. Esse coração que titubeia, que manca, que claudica, que não consegue ter uma marcha firme. Por quê? Porque não está fundamentado em uma jornada de fé. E então o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, eu quero que vocês tomem cuidado para que vocês não abracem a incredulidade e não gerem um padrão de desobediência que roube de vocês o acesso ao lugar que Deus preparou para vocês. A minha pergunta hoje é: quantos lugares a incredulidade tem tirado de você? Quantas noites mal dormidas você tem vivido por falta de fé? Quantas madrugadas você passa virando de um lado para o outro porque você não consegue crer que Deus está dando a você enquanto você dorme? Deus está trabalhando por você enquanto você não pode trabalhar. Deus está falando por você quando você não pode falar. Deus está advogando por você quando você não pode se defender. Deus está fazendo justiça por você quando você está sendo injustiçado. E se todo esse acúmulo de cuidados, de trabalhos, de pré-ocupações, ocupações e pós-ocupações tomam o seu coração, eu quero dizer para você uma coisa: o seu problema é um problema somente. Você ainda não tem fé. Você ainda não crê. Você ainda não confia. Você ainda não descansa. Você ainda não entrega. Como que você chega a essa conclusão, pastor? Eu chego a essa conclusão porque Jesus chegou a essa conclusão. Jesus estava no meio de uma tempestade no mar da Galileia,
dormindo em um travesseiro? Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Quem é a pessoa que dorme no meio do caos? Quem é a pessoa que quando está tudo caindo, desabando, ela pega um travesseiro e vai dormir? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus conhece o seu Pai e sabe que o seu Pai está cuidando daquele barco. Então ele dorme e a tempestade vem, os discípulos se apavoram, entram em colapso emocional, começam a gritar: mestre, não se te dá que pereçamos, o Senhor não está nem aí para nós vamos morrer e o Senhor está aí dormindo. E aí vão lá e acordam Jesus. E aí Jesus vai para a beira do barco, olha para aquela cena, olha para os discípulos e dizem: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E aí Jesus olha para o mar, para o vento, dá uma palavra, aquieta o vento, acalma o mar, e os discípulos ficam estarrecidos olhando e dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é aquele que confia no seu Pai. Esse é aquele que entregou a sua vida e não a tomou de volta. Esse é aquele que não coloca suas demandas nas mãos de Deus e as recupera, porque acredita que ele pode cuidar melhor daquilo que ele já entregou. Esse é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós andamos desesperados, angustiados, nós estamos nos comportando como aqueles que não conhecem ao Senhor. É isso que Jesus nos diz no Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos pelo que vocês devem comer, beber, vestir. Por quê? Porque esse é um comportamento dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus são aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e sabem que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A minha oração hoje é que nós tenhamos os ouvidos atentos àquilo que Jesus nos fala na jornada e que a incredulidade e a desobediência não tirem da gente o acesso aos lugares extraordinários que Deus já nos preparou. Que Deus te abençoe e eu encontro você no nosso próximo episódio da série Permanecendo em Cristo, aqui no nosso campus online.